Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando aí ao vivo. Deixa eu fixar o comentário aqui no Instagram para todo mundo saber o título da live. Boa noite, galera que está entrando aí ao vivo comigo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Aqui é mais uma live 55, gente. Já faz mais de um ano que eu faço live toda semana aqui às 8 da noite. Então, vocês que estão chegando aí pela primeira vez, saibam que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem muito conteúdo gratuito aqui para vocês, disponível. E fica disponível durante 7 dias aqui no YouTube, no Instagram só durante ao vivo mesmo. E aí depois sai e fica só acesso aos meus alunos, tem acesso às lives que já passaram. Então aproveitem aí ao vivo para tirar todas as dúvidas de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o poder dos quietos. Então, vocês que estão me ouvindo aí, o áudio tá bom? Me dá aquele joinha, aquele ok para eu saber que vocês estão me ouvindo legal, que tá rolando. Senão depois eu falo, daí depois a galera fala, não tô ouvindo. Boa noite, pessoal que tá chegando. Tá legal, beleza. A galera do Instagram falou que tá legal. Pessoal do YouTube, estão me ouvindo bem aí? Gente, então o assunto é sobre pessoas quietas, pessoas que são mais introvertidas, ditas às vezes tímidas. Então eu quero hoje trazer para vocês que isso não é um defeito, não é ruim, isso não é prejudicial. Eu vou contar quais são os poderes que essas pessoas que se identificam por serem mais quietas, qual é o grande recurso delas e como lidar com algumas dificuldades que tem aí no caminho. Quem está me ouvindo aí e que se acha uma pessoa quieta, manda aí, eu sou, ou se você convive, se você lidera uma pessoa inquieta. Contem para mim qual dos dois vocês se encaixam aí para eu direcionar os exemplos para vocês, tá bom? Por favor. Eu já tenho um quieto aqui se manifestando. E, gente, acreditem ou não, eu também tô nesse barco aí, também me identifico. Vocês podem ver um recorte da minha vida, que eu tô aqui fazendo lives, faço palestras, produzo conteúdos, faço os vídeos e tal, mas eu sou mais introspectiva. Por exemplo, numa roda de conversa, eu não sou aquela pessoa que domina, a não ser que alguém me faça uma pergunta e tudo bem. Só que, para mim, estar aqui, falar ao vivo com vocês, fazer uma palestra para grandes plateias, falar com pessoas com hierarquia mais alta e tal, é tranquilo. Eu desenvolvi essa habilidade, a partir dos meus recursos, eu criei mecanismos, formas de burlar esse sistema aí, é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? Sou quieta, mas adoro conversar. É isso aí. E vocês vão ver que não tem coisa determinista no sentido assim. Pessoas quietas não vão gostar de conversar, tá? Mas a gente vai limpar tudo isso aqui. Antes, por ser quieto e as pessoas me julgarem, eu me sentia como uma pessoa doente ou algo do tipo. Sim, acontece. Gente, a mesma coisa acontece com as pessoas que têm uma sensibilidade maior à flor da pele. Então, são pessoas ditas mais sensíveis, são mais da intuição e tal. E a gente tende a acreditar, porque as pessoas falam, porque é o que a gente vê pelas redes sociais, enfim, que é um recorte da vida, a gente tende a achar, por exemplo, que ser intuitivo é ruim, que na verdade o bom é ser racional, ter metas e dados e tal. E que uma pessoa mais intuitiva começa a achar que tem alguma coisa errada com ela. A mesma coisa com os quietos. E eu trouxe aqui que ponto desse quieto que é prejudicial, que é ruim, que não é saudável, e que ponto que é absolutamente normal e que vocês têm muito recurso aí para usar, tá? Eu quero ajudar vocês dessa parte aí, tá bom? Deixa eu ver. Tenho dificuldade de me estressar, fico tímido diante de outras pessoas. Vamos falar sobre isso. Passando aqui para parabenizar seu trabalho. Muito obrigada. Galera se identificou. Eu sou um líder e tenho
muito na minha equipe. Ó, muito legal. Então, vamos ver. A gente tem 2 tipos de pessoas quietas, tá? E vão ser pessoas que têm necessidades diferentes e que têm recursos diferentes. Então, é legal tanto vocês entenderem, se identificarem, ou fazerem essa leitura das pessoas que vocês trabalham aí, tá bom? E assim, pode acontecer de você ter um pouco de característica das duas formas, que dos dois perfis comportamentais que eu vou trazer aqui para vocês. E aí são aquelas pessoas que têm mais ainda essa característica de serem mais introspectivas, mais quietas, mas é porque juntou esses dois aí, tá? Então vamos lá. Tem o primeiro perfil, que são aquelas pessoas que são quietas porque elas têm uma sensibilidade à flor da pele, elas são muito boas em escutar as outras pessoas, observar o ambiente, são muito observadoras, detalhistas, então e aí acaba até sendo perfeccionista. São pessoas que respeitam muito o sentimento das outras pessoas, têm essa capacidade de colocar todo mundo nos ombros mesmo, sabe? De cuidar de todo mundo, de sustentar, ser meio que o porto seguro, onde as pessoas confiam, aguentar toda essa pressão, todo esse peso das pessoas, tá? Peso aqui não só uma parte ruim, mas, por exemplo, aqui para fazer o meu negócio, eu preciso aguentar o tranco, por exemplo, de empreender, que tem que ter, assim, uma boa... O estômago, às vezes, aperta, porque tem coisas incertas, tem muita coisa de responsabilidade para cuidar, para pensar funcionários e clientes, enfim. Então, isso são muitas coisas para suportar. Precisa de muitas pernas, a gente fala. Precisa de um corpo forte e de um emocional forte. Então, é isso que esse perfil tem como recurso. Eu já estou vendo várias pessoas aqui me descreveu, falou, eu sou bem assim e tal. Ó, desde pequeno sou assim, meu Deus, sou eu. Isso aí. São as pessoas quietas, gente, porque o que vocês vão entender aqui hoje? Que esse quieto, ele tem uma função. E se simplesmente a gente mata essa função, digamos assim, se a gente fica achando que é ruim, se assim fica se forçando se abrir, a gente entra em dor, a gente não consegue usar os nossos recursos, tá? Então, existe um porquê dessas pessoas que carregam o mundo nas costas serem mais quietas. E à medida que vocês entendem o porquê, fica muito mais fácil se aceitar, não achar que tem nada errado com você e abre espaço para você se colocar no momento que você precisa. Então, vão ser pessoas quietas, mas no sentido assim, que elas vão ter uma necessidade mais de caverna, mas vão ser quietas também de não expor os seus sentimentos, de não expor aquilo que está pesado, aquilo que está difícil, porque justamente como elas têm essa habilidade de carregar o peso das outras pessoas, de suportar o peso das outras pessoas, elas sabem o peso que as coisas têm, o peso que as pessoas têm. Então, elas acabam achando que quando elas vão se expor, quando elas vão desabafar, elas vão fazer do ouvido do outro de pinico. Então, elas vão ser um peso para as outras pessoas. E, gente, eu acho incrível isso, porque tem um monte de gente mandando aqui. Nossa, é verdade, é muito eu, descreveu tudo. Muito legal. Legal que vocês estão se identificando aí. E as pessoas vão sendo rotuladas como antissocial e tal. Então, espera ouvir o segundo perfil que eu vou falar aqui, que é mais rotulado ainda como antissocial. Então, assim, justamente por ter essa capacidade... Gente, sou eu! Eu amo isso. Eu amo quando vocês vão se identificando, porque é exatamente isso. É o que é. E isso tem uma função. Então, assim, são as pessoas que normalmente elas se fecham porque tem muita pressão, tem muito julgamento, tem muita cobrança do outro lado. E quando tem um espaço em que ela pode relaxar, que ela fica mais confortável, que ela confia que quando ela vai se expor, o outro lado
não vai cobrar, não vai ficar dizendo que teria feito de um jeito diferente, ou não vai cobrar com que ele fala, você precisa falar, você precisa se expor e tal. Não, gente. Essas pessoas se trancaram por um motivo muito genuíno. Então, assim, elas não se expõem com o grande medo, assim, o medo inconsciente que está lá, é o medo da humilhação, é o medo de expor as suas cagadas, as suas merdas. Então, por isso elas seguram. Então, elas seguram porque no passado, quando elas foram espontâneas demais, relaxadas demais, deu merda, deu ruim, não deu certo. Então, elas começam a desenvolver métodos de fazer com que não dê merda de novo. Então, também são pessoas muito boas em planejamento, em prever as possíveis merdas que podem acontecer. Então, olhar as coisas com esse detalhe, com esse perfeccionismo, criar um passo a passo, um script e tal. Então, elas são muito boas nisso. Esse é o grande recurso delas. Então, quando a gente fica cobrando que elas se exponham, elas perdem esse grande recurso que elas têm. Então, vocês que são quietos, por esse motivo, entendam que vocês têm muito valor pelo planejamento, pelo detalhe, pela execução, pela constância, por conseguir suportar coisas difíceis, pesadas, que vocês têm grandes qualidades de serem leais, de serem pessoas que as pessoas confiam, de ser um porto seguro para as pessoas. Esses são os grandes recursos. E recursos que muitas pessoas que se abrem, que falam, que se expõem, não têm. Então, assim, valorizem esse recurso de vocês, que quanto mais vocês usarem esse recurso, mais vocês vão se sentir confiantes para expor quando tá difícil de carregar, para dividir com a outra pessoa, desabafar. Porque, assim, uma hora ou outra, isso precisa aliviar. Porque senão você vai carregando, e aí precisa da descarga, né? Vai carregando merda, precisa da descarga. Porque ou vai virar uma panela de pressão e explodir e espalhar merda, que é aquilo que você vai guardando até tá aqui, e aí quando vem, sai de uma forma desproporcional, ou você aos poucos vai aliviando essa pressão. E aí como é que alivia essa pressão? Se expondo aquilo que está pesado, aquilo que está difícil, aqueles seus erros, aquelas coisas que estão te incomodando e tal, que você não tem aonde expressar, porque não confia se não vão te cobrar, se não vão te repreender, enfim. Então, ache na sua vida um lugar seguro em que você possa expor os seus sentimentos. E aí tem uma dica muito boa aqui para esse perfil, que é escrever. Porque às vezes a gente não tem uma pessoa, alguém com que a gente consiga se abrir a esse ponto e da outra pessoa não dizer para a gente o que a gente tem que fazer, ou realmente que ela vai ouvir sem julgar aquilo, enfim. Então, gente, escreve, depois queima, joga fora, não importa. Porque essas pessoas, quando elas estão seguras de que elas não vão ser expostas, elas conseguem se expor. Então, para aliviar a pressão, para não explodir de uma forma inadequada, alivia no papel. Escreve e pronto. E aí, nos momentos que você precisa se expor, por exemplo, eu vou fazer então uma reunião que eu preciso, ou vou liderar minha equipe, preciso fazer reunião de feedback, então que você vai precisar usar essa sua habilidade comunicativa, essa sua habilidade de se expor através das palavras, você não precisa expor os seus sentimentos se você não quiser. Tá totalmente mal informado quem acha que todo mundo precisa se expor e falar dos seus sentimentos e tal. Não, gente. Tem gente que não precisa. Tem gente que fica bem na sua caverna. Então, precisa aliviar essa pressão, mas pode ser escrevendo, tá? Não necessariamente precisa ter uma outra pessoa lá do outro lado, tá? E aí, se você precisa
então, se expor em público ou falar e tal, use os seus recursos. Quais são os seus recursos? Habilidade de planejamento, de script, de passo a passo, de prever as possíveis merdas. Então, se prepare, porque se preparando, você vai performar muito melhor. O problema é que essas pessoas estão, elas foram criadas, elas são boas em prever possíveis, elas desenvolveram um método para prever possíveis merdas, para não dar merda. Então, isso quer dizer desenvolver um método, uma técnica. Então, são pessoas que não vão se sair tão bem no improviso. Então, quanto mais você conseguir se preparar antes, então, coisas que você consegue prever. Então, reuniões possíveis que vão vir, o tempo todo você começar a organizar o seu trabalho para, se alguém te fizer alguma pergunta do que você está fazendo e tal, você sabe o que falar, você sabe o que devolver para outra pessoa, explicar o que está acontecendo. Então, se preparem, porque preparados vocês vão estar muito mais confiantes, tá? Porque esse perfil precisa de segurança para performar bem, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Olha que legal isso, eu sempre consegui analisar melhor as situações por ser quieto, porque uma das grandes habilidades dos quietos é o poder de observação. Quer dizer, dos quietos não, dos quietos com esse perfil que eu acabei de descrever, porque o outro outros 500, tá? Então, esse poder de observação é muito legal. Deixa eu ver. Eu adoro isso. Você sabe ler a mente da gente. Parece até que me conhece desde criança. Ótima live. É que assim, eu vou te explicar aí, Rodrigo. Que a parte da minha metodologia que eu desenvolvi para conseguir tirar o melhor das pessoas, ensinar elas como tirar o melhor da equipe delas, né? Liderar e tirar o melhor das outras pessoas também, não só delas, tá entre você se conhecer. E qual é a ferramenta que eu utilizo para conhecer? Baseado em 5 perfis que o Reich falou há muito tempo atrás, que é um psicólogo alemão, de 5 perfis comportamentais. E aí tem essas descrições que eu tô falando aí para vocês. E eu sou formada como analista corporal pelo Corpo Explica, que a base vem lá do Reich. Então, eu utilizo essa metodologia lá desses perfis para ser mais certeiro, mais assertivo. E aí acontece exatamente isso. Parece que você está lendo a mente. Porque quando a gente consegue entender quais são realmente os nossos recursos e quais são as nossas dificuldades, a gente sai dessas frases de outdoor do tipo, você precisa ser comunicativo, ou habilidades do futuro, comunicação. Gente, mas cada perfil vai se comunicar de um jeito diferente, ou vai ter uma estratégia para chegar naquela comunicação de um jeito diferente. E aí, quando a gente consegue entender qual é o jeito que é o nosso jeito, a gente traça um caminho muito mais leve, porque a gente se sente mais adequado, a gente fica muito mais confiante e muito mais assertivo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu, por ser quieto, acreditava que tudo isso era só defeitos, de tanto que às vezes tanto que às vezes outras pessoas criticavam. Exatamente, porque assim, um dos motivos para esse perfil se manter quieto, ficar cada vez mais quieto, é o julgamento, é a crítica, é a pressão externa para ele fazer do jeito que as outras pessoas fazem. Mas ele funciona, inclusive, num tempo diferente, justamente por ser mais detalhista, mais perfeccionista, mais minucioso nesse processo, vão ser pessoas mais lentas, digamos assim. Elas são muito boas em executar, em trazer consistência e concretização para as coisas. Só que elas vão ter um tempo para concretizar isso, para executar isso. Se a gente quer tudo para ontem, é muita pressão. E a pessoa fica o tempo todo na iminência de fazer cagada, de errar alguma coisa, de fazer merda. E aí não tem quem consiga performar bem
desse jeito, principalmente esse perfil. Tá? Então, também quando você vai falar em público e o seu grande medo é: será que eu vou errar? Será que as pessoas vão me julgar? Vem uma sensação ali de ficar exposto, vulnerável. Então, normalmente porque eu estou mais operando na dor do que nos recursos. Então, eu não consegui usar os meus recursos para me preparar para aquele momento. Eu estou tentando ser perfeito. Entende? Aí, quando eu tento ser perfeito, a cobrança é muito grande, porque a régua de ser perfeito tá lá em cima, ninguém consegue alcançar. Essa live merece muitos corações. Muito obrigada. Vamos lá. Tá, isso, a leveza encanta, conecta. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada. Nossa, muitos comentários, tá? Deixa eu falar o segundo perfil aí, eu já dou uma olhada aí nos comentários, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem alguém. A Kelly tá falando, também dá para falar o poder dos virginianos. Dizem que os virginianos são detalhistas, né? Imagina um perfil como esse, comportamental, e ainda ser do signo de virgens. Aí é uma pessoa extremamente detalhista e perfeccionista, né? Então, muito bem. Então, vamos para o segundo perfil. Falei que tinham 2 perfis, né? Dos quietos. Esse mais com medo de errar, com medo de fazer merda, aguentando tudo para si, segura, sente muito as coisas, mais segura. Então, quieto por isso. O segundo, ele é mais quieto porque ele se desconecta. O que isso quer dizer? São pessoas que têm uma mente tão fértil, tão ativa, que ela está acontecendo um mundo dentro da cabeça delas. E elas são quietas por isso. Porque é como se assim, nossa, eu já vivi tanta coisa aqui dentro que eu não preciso mais nem tanto viver lá fora. E aí, por isso que eu falei que esse perfil é um pouco menos observador do que o anterior, porque o anterior, ele está o tempo todo observando as coisas que podem, que ele vai ter que se adaptar, e pode ser que ele tenha que improvisar, então ele está o tempo todo fazendo raio-x ali de como ele tem que se comportar e tal. Esse outro perfil, ele se desconecta da realidade. Então, tem um recurso incrível de criatividade, de imaginação, de inovação. É assim, é o mundo das ideias geniais. São pessoas que imaginam cenários, situações. Então, quando elas trazem isso para o mundo e, de certa forma, esse mundo rejeita essas informações, essas ideias, porque às vezes não está tão preparado para ouvir aquilo, ou porque quando as pessoas ouvem, parece assim utópico, surreal, de tão inovador, de tão genial, tão fora da caixa que é aquela ideia. E aí, quando tem essa rejeição, né, de que assim essas pessoas trazem essas ideias para a mesa e de cara essas ideias são julgadas, são do tipo, nossa, não viaja, nossa, cara, você pensa em umas coisas que é impossível conseguir colocar na prática isso. Então, quando acontece isso, essas pessoas vão se fechando cada vez mais. Porque quando ela coloca para o mundo rejeita isso, né? Quando coloca para as pessoas rejeitam aquilo. Então, deixa eu continuar aqui me desconectando desse convívio aqui e continuar, porque aqui na minha mente eu estou vendo um mundo incrível, um mundo cheio de outras coisas. Às vezes usa isso não para um mundo incrível, mas para imaginar cenas de coisas que podem dar errado, de cenas de coisas que as pessoas vão julgar, enfim, né? Então é a cabeça fértil em todos os sentidos, tá? E essas pessoas, elas tendem a ser mais analíticas, mais racionais, e quando elas estão mais da dor, a gente chama, e quando elas não estão vivendo tanto o recurso delas, às vezes tem uma resposta mais ácida, assim, por quê? É como se a outra pessoa não entendesse
aquilo que está aqui dentro da cabeça. Quando ela transforma em palavras aquilo e a outra pessoa não consegue entender, não consegue visualizar aquilo que está aqui dentro da cabeça, acaba vindo umas espetadas meio ácidas, assim, porque a outra pessoa, quase como se a outra pessoa fosse burra de não entender aquilo, tá? Essas são mais consideradas antissociais do que o primeiro perfil, tá? Justamente porque ela dá essa desconectada mesmo na cabeça. São pessoas que têm um recurso de criatividade incrível. Incrível, gente. Se vocês que se identificaram com esse perfil, e se vocês têm na equipe de vocês alguém com esse perfil, gente, vocês não têm ideia, vocês têm um gênio aí morando do lado de vocês e vocês não estão conseguindo usar essa genialidade mesmo, seja sua ou das outras pessoas. Porque são pessoas visionárias, capazes de olhar o mundo que as outras pessoas ainda não conseguiram captar, não conseguiram, sabe? São pessoas que criam roteiros, são artistas, trazem tecnologia, seja no lugar onde for, tá? E aí, para essas pessoas, quanto mais elas conseguirem criar um ambiente em que elas consigam expor as suas ideias sem serem rejeitadas, então, digamos, seja pela sua profissão, seja por você realmente ensinar as outras pessoas como é que você funciona. Então, assim, espera eu terminar a ideia, entende todos os pontos, me faça perguntas para você entender o que você não entendeu, e aí você traz a sua análise em cima dessa ideia. Porque aí, quando elas conseguem criar essa relação com as outras pessoas, em que, por mais que as pessoas ainda não entenderam, elas estão fazendo um esforço ativo para entender essas ideias malucas aí fora da caixa que essa pessoa tem, ela consegue, inclusive, recriar, adaptar, melhorar a sua própria ideia. E aí, a gente traz para a mesa, a gente traz para o mundo coisas incríveis, infinitas possibilidades, tá? E essas pessoas, é importante, nós não somos mais, a gente não está mais lá no útero da nossa mãe, em que a gente pode ficar lá criando mundos fantásticos, porque o meu mundo está ali. Agora, o nosso útero é o mundo todo, são as pessoas que estão aí. Então, quando você traz essas ideias para o mundo fica muito melhor, inclusive para você. E se de alguma forma o espaço, o ambiente onde você está não cabe, você não tem como expor todas as suas ideias, caderninho de novo, cria um caderno das ideias, o caderno dos sonhos, o caderno das ideias sem pé nem cabeça. Porque as coisas vão criando, vão se conectando. E aí vai conseguir concretizar de uma forma melhor as suas coisas. Você vai conseguir se expor muito melhor, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui para eu poder falar, tá? Porque assim, é importante a gente interagir, né? Senão a gente também não consegue. Porque, por exemplo, essas pessoas que têm uma habilidade criativa muito grande, elas têm uma habilidade de execução menor, como se elas não tivessem tanta perna para executar, porque a energia delas está toda aqui, ó, na cabeça para criar. Então, se ela se une com, por exemplo, o perfil anterior que eu falei para vocês, que é muito da execução, da constância e tal, da rotina, que não é muito da improvisação. Gente, improvisação é criar o tempo todo. Então, a gente junta esses dois. O que improvisa, cria e adapta e traz coisas novas, e o outro que tem muito poder de concretizar e de executar isso que o outro criou. Então, quando eles conseguem trazer para o mundo, cada um o seu recurso, nossa, gente, é sucesso, na certa, tá? Olha que legal que a Kelly está falando aqui. Eu me sinto como esse primeiro perfil que eu falei aqui, como se fosse maior nela e puxa a parte 2 e coloca uma bola de pressão no pé dele. Ah, legal.
Então, assim, isso pode acontecer mesmo, de você ou se identificar muito com um desses dois perfis e não se identificar nada com o outro, ou se identificar com esses dois, mas com quantidades diferentes, tá? Isso pode acontecer sim. E aí o que acontece? É como se tivesse uma bola né, no pé, porque se a gente fica só no processo, se você tem esses dois, você fica só no processo, na repetição, carregando o mundo nas costas, é como se você estimulasse a dor desse outro aqui. Então ele vai perdendo, porque toda aquela energia que ele tinha para criar e tal, você gastou para executar, para segurar o mundo nas costas. Então o que a gente fala nesse caso? Esses dois personagens precisam existir, precisa ter um lugar no mundo onde eles possam existir. E não necessariamente vai ser no mesmo lugar. Então, digamos que no seu trabalho você tem que executar muito, suportar as coisas nas suas costas e tal. E aí, quando você chega em casa, você precisa ter algum hobby, seja na arte, seja alguma forma de se desconectar. Então, sei lá, assistir um filme ou ir ler, algum momento que você possa ir para sua caverna lá, ou mesmo o caderno, que nem eu falei para você deixar essa criatividade fluir. Porque aí você vai se sentir muito mais leve, você vai usar cada vez mais os perfis, os recursos desses dois perfis, tá? Caso contrário, se aí ele não tem espaço para existir, então eu executo no meu trabalho, suporto coisa difícil e tal, chego em casa, também suporto, ouço, desabafo de toda a família, não sei o quê, nananã, e nunca tenho espaço para criar, tudo vai ficar muito mais pesado e nada leve, tá? Deixa eu ver aqui. Quando a gente se expõe, a gente começa a ser ridicularizado. Isso vai fazendo a gente querer ficar quieto. Sim, é exatamente isso que acontece com o primeiro perfil que eu falei para vocês, ou o segundo perfil, mas em relação às ideias. Porque esse segundo perfil que eu falei para vocês, se ele, de alguma forma, foi uma chacota com ele, com a aparência, com a roupa, com qualquer coisa, ele não se afeta. Agora, se você ridiculariza ou rejeita as ideias, aí sim ele se fecha para uma concha. E aí, vocês que estão agora aqui se conhecendo um pouco melhor, como é que vocês funcionam, quais são os recursos de vocês, aquilo que vocês têm de grande valor, e como o ambiente, as situações, elas estimulam as dores, né? Essas dificuldades de vocês. Agora vocês se tornam responsáveis por adequar o ambiente de vocês para ser o mais favorável possível para vocês. Seja você usando esses personagens de forma mais estratégica, então no meu trabalho cabe mais tal personagem, em casa cabe mais outro personagem, ou como eu conto para as outras pessoas que eu funciono desse jeito. E aí você e as outras pessoas te ajudam a estimular aí os seus recursos, tá? Deixa eu ver, que mais? Uma galera entrando aí. Galera que tá entrando agora. Essa live tá sendo só ao vivo aqui no Instagram e ela vai ficar disponível durante 7 dias no YouTube. Então, se vocês perderam o início, que foi extremamente importante para vocês entenderem o raciocínio aí, assim que acabar a live, eu faço um stories com o link da live lá no YouTube para vocês poderem arrastar para cima e assistir o início, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você ensina isso no seu curso? Sim, faz parte. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é um pedaço, né? Uma casquinha do que eu desenvolvi, da metodologia que eu desenvolvi, que é uma metodologia de 6 semanas, um treinamento de 6 semanas, onde eu ensino as pessoas a conhecerem quais são os seus recursos e suas dificuldades, reconhecer e ler os recursos e as dificuldades das outras pessoas, as pessoas que você convive, que você lidera, e como fazer para tirar o melhor dos seus recursos e das outras pessoas. Então, isso através da comunicação, isso através da linguagem corporal, isso através do autoconhecimento, enfim. Porque a ideia é cada um
ser autêntico, é ser feliz sendo quem é. Então, é autoconhecimento para você entender como é que você funciona e como trazer mais leveza, mais autoconfiança e mais resultado para sua vida. E não autoconhecimento para você mudar e querer ser de um outro jeito, tá? É para você entender a sua cartilha, o seu manual de instruções. Esse é o curso Linguagem Corporal Autêntica, tá? Que encerra as inscrições hoje. E tem, acho que só mais 3 vagas. Então, assim, vocês que estão aí assistindo e querem se desenvolver, aprofundar nisso, é só ir lá em linguagensqueconectam.com.br/curso, que vocês conseguem até as 23h59 de hoje, ou até encerrarem as inscrições, o número de vagas. Então, é um dos dois, o que acabar primeiro, ou é o tempo, o dia, ou é a quantidade de vagas, vocês conseguem se inscrever, tá bom? Sou muito extrovertida e sou líder de uma equipe. Às vezes sinto que o que passo, minha equipe não absorve por achar que a maioria das vezes estou muito espontânea. Como posso melhorar isso em mim? É muito legal, como é seu nome? Elineide. É super interessante você assistir o começo da live, eu não sei se você estava aqui, que eu falei, tem vários estereótipos. Tem o dos quietos, que as pessoas cobram que eles precisam falar, que eles precisam se expor, que eles precisam, enfim, essas coisas que eles precisam mudar, que é ruim, que isso é um defeito. E o oposto também. Então, as pessoas que são espontâneas demais, extrovertidas, que chamam atenção, que falam bastante, que são intensas em todos os sentidos, tem também o estereótipo do tipo, nossa, menos. Então, assim, gente, o bendito equilíbrio. Tanto os quietos, se eles se trancarem, se calarem, não interagirem com as pessoas, e se exporem, né? Aliviar um pouco essa pressão. Eles vão viver em dor, não vai ser leve, vai ser muito difícil. E esses recursos deles incríveis não vão ser colocados, usados no mundo. Quanto as pessoas que são extrovertidas, que chamam demais e tal, se elas não dividirem essa intensidade delas em várias coisas, em hobbies, em amigos, em dança, em comunicação, em tudo, acaba ficando pesado demais para uma situação só, tá? Para uma pessoa só, para uma equipe só. Então, assim, quando vem uma intensidade demais, a resposta da equipe, a resposta das outras pessoas tendem a ser mais a apatia, tá? Seja porque a cobrança é demais e aí vem aquela birra do tipo, não vou fazer, seja o porque você vem aquela sensação assim, nossa, você está exagerando, então não preciso fazer tanto porque ela está exagerando, tá? Então, distribuir isso e se auto-observar para ver se a intensidade está na medida ali é a chave, tá? É o que vai fazer mudar essa diferença. Ser quieto tem a ver com timidez? Olha, eu acredito que não, tá? Porque eu sou tímida e consequentemente, eu fico, sei lá, vermelha em alguns momentos, então eu sou tímida em algumas situações. Normalmente, quando me elogiam em público, quando eu recebo um presente que eu não esperava, então, essas coisas eu fico com vergonha. Eu acabo ficando mais tímida. Quando eu estou num lugar que eu não conheço ninguém e tal, eu fico mais recolhida. Se alguém vem falar comigo, eu falo numa boa, tá? Então, eu sou introvertida e tímida em alguns momentos, tá? Introvertido e tímido são essas duas coisas o tempo todo, em todas as situações, em todos os. Então, tem sim, é mais difícil uma pessoa extrovertida ser tímida, mas eu acredito que a timidez tem muito mais a ver com a situação situacional, sei lá como é que fala isso, do que mesmo como um traço de personalidade, tá? O traço de personalidade é mais introvertido, extrovertido, ok?
Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem uns comentários aí de vocês que tá solto, eu não entendi. É verdade dizer que pessoas introvertidas têm mentes mais brilhantes que os extrovertidos? Eu vi isso em outra página do Instagram. Olha, esse segundo perfil que eu falei aqui para vocês, que é mais criativo, visionário, tendem a ser pessoas com ideias geniais. Se é isso que você quer dizer, mentes brilhantes, aí sim. Mas, por exemplo, o outro perfil que é mais, por exemplo, executor do planejamento e tal, se você olhar que ele é uma pessoa que consegue concretizar e executar muitas coisas, isso ser uma mente brilhante, pode ser. Mas eu acho que assim, mente brilhante são cada perfil, seja introvertido ou extrovertido, no seu recurso, tá? Pessoas operando no seu recurso são brilhantes, tá? E aí, aqui a gente começa a olhar que, por exemplo, o recurso também de se comunicar, de acolher, de criar um ambiente confortável, que as pessoas tenham vontade de se expor, aconchegante, não sei o quê, que é super importante, por exemplo, para marketing, para terapeutas, para criar um ambiente em que as pessoas performam melhor porque elas estão mais confortáveis. Eu acho que é uma super inteligência, tá? Então, assim, o perfil, esse segundo perfil que eu falei aqui para vocês, dos quietos, ele vai tender a valorizar mais as mentes, valorizar mais o racional, aquilo que as pessoas pensam, as ideias e não sei o quê, e valorizar menos os sentimentos, as emoções e tal, porque é o tipo de inteligência que ele entende mais. As pessoas que são mais emotivas, do acolhimento, não sei o quê, vão tender a valorizar mais os sentimentos, as emoções, essa inteligência emocional, do que essa inteligência mais criativa, cognitiva e tal. Gente, as duas são inteligências que, empregadas no lugar certo, têm um lugar para existir no mundo e que o mundo vai ficar melhor com elas. Só uma existindo não dá certo, tá? Os quietos se destacam mais em algumas atividades em grupo? Então, se for uma atividade em grupo que requer criatividade para resolução de problemas, tem o segundo perfil é um dos quietos que vão se destacar bem. Se a atividade em grupo for importante, a habilidade de observação, a habilidade de evitar conflitos e ter uma comunicação mais pacificadora, o perfil 2 vai se sair muito bem nessas atividades em grupo. Agora, se for uma atividade em grupo que quer sentir aquelas pessoas que destacam, que são a porta-voz das outras pessoas e tal, nesse sentido, muito provavelmente essas pessoas não vão se destacar nesse tipo de atividade, tá? Alguns gênios tinham os perfis mais introvertidos. Sim, o Einstein tinha, o próprio Steve Jobs, o Bill Gates, que são aí referências mais da atualidade, são pessoas mais introvertidas. O Steve Jobs mais para esse segundo perfil que eu falei aqui para vocês, da criatividade e menos execução, e o Bill Gates mais desse processual, executor e de constância, tá? Mas não quer dizer que os extrovertidos não sejam brilhantes. Até porque, se a gente olhar dos extrovertidos, nós temos Luiz Helena Trajano, super, uma líder referência aí. Nós temos, por exemplo, Natália Arcuri, que é extrovertida e brilhante. Nós temos Beyoncé, por exemplo, que é super extrovertida e tem uma genialidade que ela não é só uma artista de que ela vai lá, canta e dança, ela está envolvida em toda a produção, todo o marketing, todas as coisas. Então, gente, não tem receita de bolo. Quer dizer, receita tem,
Mas não tem, o que eu quero dizer, milagres do tipo, existe aquelas pessoas que nasceram daquele... Não, todo mundo operando no seu recurso tem um lugar no mundo em que você consegue se destacar, que você vai ser valorizado e que você vai conseguir empregar isso para realmente fazer uma diferença e gerar impacto, tá? Por favor, não para de falar. Ai, muito bom. Vocês estão curtindo, né? Então aproveita que nós temos mais uns 10 minutinhos aí, que é para eu responder pergunta, aproveita para compartilhar. Quem quiser se aprofundar nisso, já falei que as inscrições encerram hoje do meu curso online, que é fazer tudo isso com o meu acompanhamento de forma personalizada para vocês. É só entrar lá em linguagensconectam.com.br/curso que vocês vão conseguir acessar, tá? Recomenda algum livro ou filme para gente sobre o assunto? Que bom que você perguntou isso. Que bom, porque o tema da live é o título de um livro muito legal. Eu não lembro o autor aí, se alguém souber me falar, que chama O Poder dos Quietos, que é um livro muito bom sobre isso. E é um livro de um advogado bem parecido com esse primeiro perfil que eu falei aqui para vocês, que é mais observador, que carrega o mundo nas costas e tal, um introvertido, um quieto, mais para esse lado. Então é legal que dá uma boa referência. Opa, Sônia, bem-vinda então, tá no curso, que bom. Agora, filme sobre isso também não sei não, gente. Vi aqui. Deixa eu ver. Pode repetir essa comparação com o Bill Gates? Assim, vamos lá. Dois perfis de quietos. Steve Jobs, Bill Gates. Steve Jobs, esse perfil mais da criação. Gente, ele criou um produto que não existia, que as pessoas falavam, quem vai comprar um iPhone, um celular que só tem um botão? E trouxe várias tecnologias junto, assim, ele saiu do iPhone e criou a Pixar. Pixel é da programação, Pixar. Então, assim, ele é muito bom em criar, em ter ideias, mas ele só conseguiu executar quando ele tinha uma equipe, quando ele tinha sócios. Ele não era a pessoa de realmente pôr lá a mão na massa e executar assim, aguentar essa pressão. Ele precisava de sócios. Ele ia executar um pouco? Ia. Mas o grande poder dele lá, criação, inovação. Tá? Steve Jobs. Bill Gates. Perfil, mas como o primeiro que eu falei nessa live aqui, que é de aguentar o tranco, segurar, carregar o mundo nas costas, mais esse perfil, daí mais executor, de constância, consistência, de criar metodologias passo a passo, script. E aí, o que ele faz hoje? Ele contrata pessoas para pensar soluções criativas para problemas do mundo, e aí ele cria uma metodologia, ele cria um passo a passo, cria um jeito de como poderia ser concretizado, qual era o passo a passo, quais são os detalhes da concretização daquelas ideias, daqueles gênios que ele contratou, tá? Então, são as diferenças aí de duas pessoas muito bem-sucedidas, dois líderes, duas pessoas que influenciam muitas pessoas, duas pessoas que conseguiram ser muito bem-sucedidas, duas pessoas mais introvertidas, mais quietas, mas as duas operando de jeitos diferentes, tá? Você sempre vai estar fazendo essas lives? Sim, toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem live. E assim, tem live sobre diversos temas, tudo que está relacionado à comunicação, linguagem corporal, ansiedade, inteligência corporal, que mais que eu já dei aqui? Sobre venda, sobre liderança, enfim.
São os temas de como a gente pode se desenvolver o nosso melhor e como a gente consegue praticamente, né, em situações do dia a dia, algumas dicas aí para aumentar a autoconfiança. Enfim, esses são mais ou menos o teor dos temas que eu faço aqui nas lives, tá? Muito bem, gente. Acho que eu respondi tudo. Ah, tá. De quanto em quanto tempo você abre uma turma? Essa é uma grande pergunta, porque assim, começa uma turma, eu me dedico totalmente para aquela turma, e aí vai abrindo vai abrindo não, assim que encerra, abre uma lista de espera e as pessoas vão se inscrevendo lá. Vai criando essa demanda aí. E aí depende do quanto que eu tenho de treinamentos, palestras para fazer. E agora online parecia que ia diminuir minha agenda, mas aumentou muito mais. O tanto de análise que eu tenho para fazer, enfim. Então varia demais de ano após ano. Eu tinha aberto da última vez no ano passado, em dezembro. Aí eu abri em abril desse ano, e aí casou de eu abrir agora de novo, porque a demanda estava muito grande, muitas pessoas pedindo e demandando nisso, e eu acho que agora também, nesse momento de quarentena, é uma oportunidade das pessoas se desenvolverem, uma oportunidade delas usarem a internet para se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então, acredito que a minha contribuição também para esse momento é ajudar a dar ferramentas para essas pessoas se desenvolverem. Inclusive, acabei de abrir 3 aulas gratuitas aí do meu treinamento de liderança influente e carismática, tudo para ajudar todos vocês nesse momento, para a gente passar pela crise de uma forma mais rápida, com muito mais recurso. Então, assim, depende do momento, eu não posso te dizer assim, eu vou abrir semana que vem, mês que vem, ou vou abrir no outro. Assim, com certeza, 2 turmas ao mesmo tempo eu não abro, porque eu me dedico mesmo para aquela turma. Então, pelo menos nos próximos 2 meses, muito provavelmente não vai ter turma aberta ainda. Mas vai ter uma outra turma ainda, acho que esse ano vai ter mais pelo menos uma turma. Mas não posso garantir, tá? Porque não dá para saber mesmo, tá? Ano passado eu abri 2 vezes, esse ano essa já é a segunda vez, estamos no meio do ano, então, tá? Desculpa não ter uma resposta, porque não tenho mesmo, tá? Se tivesse, eu falaria. Muito bem, gente. Estão passando aqui. Você já fez sobre hábitos? Não, nunca fiz live sobre hábitos. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões de temas aí para as lives, pode me mandar aqui no Instagram, que eu sempre vou anotando, vou pegando essas ideias e vou fazendo lives, tá? Você sabe tudo mesmo sobre os seguidores. Como assim? Eu só sei o que vocês me contam. E aquilo que a psicologia me ensinou sobre o ser humano. Tá bom, gente? Então, assim, espero todos vocês que querem se desenvolver agora aí com o meu acompanhamento lá, sendo meus alunos. À meia-noite de hoje encerram as inscrições. Aproveitem, então, para compartilhar. Inclusive, se você ainda está com dúvida se o curso é para você, se vai te ajudar, gente, tem 30 dias de garantia. Isso quer dizer que se você se inscrever e você chegar lá, experimentar e ver que não era nada daquilo que eu prometi, não era para você e tal, você tem 30 dias para mandar um e-mail que todo o seu valor investido é devolvido, tá bom? Sem letras miúdas, sem pegadinha, sem nada, tá? Como faço para saber as informações do curso? linguagensqueconectam.com.br/curso ou na bio do meu Instagram, se você clicar lá, tem a página do curso. Porque tem 3 opções. Você pode se inscrever para fazer o curso online, com as aulas ao vivo e todos os bônus que estão lá incluídos, ou você pode se inscrever para fazer o curso mais fazer uma análise corporal comigo. Então, dá uma olhada lá que você vê qual melhor se adequa para vocês, tá bom? Ó, a galera falando aqui sobre hábitos é uma boa. Legal. Então, segunda-feira que vem, espero vocês aqui às 8 horas da noite. Beijo